Você perdeu dinheiro num investimento que parecia certo. O aplicativo travou no momento mais inconveniente. Alguém disse uma coisa que ficou ecoando na sua cabeça durante dias. E você passou horas, talvez dias, ruminando sobre isso. Irritado, ansioso, sem conseguir largar. Mas e se eu te dissesse que essa perturbação não é um erro do sistema? É o preço que você se recusou a pagar? Existe um custo para a tranquilidade, e a maioria das pessoas nunca descobriu qual é. Epicteto nasceu escravo, não metaforicamente, literalmente. No primeiro século depois de Cristo, em Hierápolis, uma cidade da Ásia Menor que hoje é parte da Turquia. Seu nome em grego significa simplesmente o adquirido, como se nomear um objeto comprado. Ele pertenceu a Epafrodito, um liberto que servia ao imperador Nero. E há um relato famoso entre os estudiosos do estoicismo de que Epafrodito um dia torceu a perna de Epicteto como demonstração de poder. A resposta de Epicteto foi calma. Vai quebrar. E quando quebrou, eu disse que ia quebrar. Essa história pode ser apócrifa, mas ela captura algo real sobre quem Epicteto era, ou pelo menos quem ele se tornou. Um homem que, mesmo sem liberdade física, construiu algo que ninguém conseguia tomar, uma mente inabalável. Depois de ganhar a liberdade, Epicteto fundou uma escola em Nicópolis, no noroeste da Grécia. Ele nunca escreveu nada. O que conhecemos dele vem dos registros de um aluno chamado Arriano, que transcreveu as aulas com uma fidelidade impressionante. Dessas anotações surgiram dois grandes textos, as Diatribes e o Encheiridion, que em grego significa manual, algo que se carrega na mão. Um homem que nasceu sem nada ensinou gerações a viver com tudo, ou sem nada, sem perder a paz. Pense no seu dia de ontem. Quantas vezes você ficou irritado com algo fora do seu controle? O trânsito, a internet lenta, uma notificação que não chegou, um like que não veio, a carteira digital que deu erro na hora de pagar, o mercado financeiro que caiu depois que você comprou. Vivemos numa época de hiperconectividade e, ao mesmo tempo, de ansiedade crônica. A promessa da tecnologia era dar-nos mais controle, e o que ela trouxe, em muitos casos, foi mais superfícies de atrito, mais pontos onde a realidade pode frustrar a nossa expectativa. E o que fazemos quando isso acontece? A reação mais comum é a resistência, a raiva, o isso não devia ter acontecido. Passamos energia mental tentando reverter o irreversível, ou tentando controlar o incontrolável. Existe um nome popular para esse fenômeno hoje: ruminação mental. A psicologia moderna identificou que uma das maiores causas de ansiedade não é o evento em si, mas o tempo que passamos resistindo à ideia de que ele aconteceu. Epicteto identificou isso há 2000 anos, sem smartphones, sem mercado financeiro volátil, sem redes sociais. E ele ofereceu uma resposta que até hoje parece radical. A perturbação não vem das coisas. Ela vem da nossa relação com as coisas. O Encheiridion começa com uma das distinções mais poderosas da história do pensamento humano. Logo na primeira linha, Epicteto coloca o dedo na ferida. Das coisas que existem, algumas dependem de nós, outras não dependem. Dependem de nós, nossos julgamentos, nossos impulsos, nosso desejo, nossa aversão. Não dependem de nós, o corpo, a reputação, os cargos, as riquezas. É uma frase simples, mas as implicações são enormes. Quando você fica perturbado porque o mercado caiu, você está tratando algo que não depende de você, como se dependesse. Quando você perde horas do seu dia ruminando sobre o que alguém disse numa reunião, você está dando poder a algo que não está dentro da sua área de influência real. Epicteto usava uma metáfora que eu quero que você carregue com você. Ele comparava a vida a uma viagem de navio. Você pode escolher a direção que quer ir, mas o mar, o vento, a tempestade, esses não são seus.
E o marinheiro que passa a viagem inteira brigando com o vento não chega a lugar nenhum. Ele só chega exausto. Aqui entra a ideia que está no centro desse vídeo: o preço da tranquilidade. Epicteto ensinava que a impassibilidade, a capacidade de manter a mente estável diante do que acontece, tem um custo. E esse custo é a aceitação voluntária da perda. Nunca diga sobre nenhuma coisa: perdi isso. Diz: devolvi. Isso pode soar frio, mas o ponto de Epicteto não é a indiferença, é a gratidão antecipada. Se você entra numa experiência já sabendo que ela é temporária, que ela é emprestada, você pode apreciá-la plenamente sem o terror da perda quando ela acabar. Você investiu num ativo que caiu. Epicteto diria: você pagou o preço de entrada do mercado financeiro. A volatilidade. Se você não aceitar esse preço, você não devia ter entrado. Se entrou e quer paz, precisa aceitar que oscilação faz parte do que você assinou. Seu aplicativo travou no momento errado. Isso é o custo da dependência tecnológica. Não um defeito do universo, uma taxa esperada. Alguém te ofendeu e você não respondeu à altura. Epicteto diria que guardar o silêncio foi um investimento na sua paz interior. A raiva que você sentiu foi o preço da escolha de não escalar. Você pagou. E foi um bom negócio. Se queres ser filósofo, prepara-te desde o princípio para ser ridicularizado. Há um custo para qualquer caminho que escolhemos. A questão não é evitar o custo, é escolher conscientemente qual custo vale pagar. 3 princípios que você pode usar hoje. Primeiro, a dicotomia do controle como filtro diário. Toda manhã, ou no momento em que a perturbação chegar, faça uma única pergunta: isso depende de mim? Se a resposta for não, você está pagando uma taxa emocional por algo que não tem retorno. Redirecione a energia para o que você pode fazer dentro da situação. Segundo, a pré-meditação das taxas. Antes de entrar em qualquer experiência significativa, um relacionamento, um investimento, um projeto, uma conversa difícil, pergunte a si mesmo: qual é a taxa de entrada aqui? Qual é o pior que pode acontecer? E eu estou disposto a pagar esse preço? Isso não é pessimismo, é honestidade antecipada. Terceiro, a devolução voluntária. Quando você perder algo, em vez de perguntar: por que isso aconteceu comigo? Experimente dizer internamente: devolvi. O dinheiro que saiu, você o devolveu ao fluxo do mercado. A relação que acabou, você devolveu esse tempo. O projeto que não deu certo, você devolveu a tentativa. Isso libera, porque coloca você de volta no papel de alguém que participou, não de alguém que foi roubado. Epicteto passou parte da vida sem liberdade, mas morreu como um dos homens mais livres que já existiram, porque entendeu cedo que a liberdade real não está no que você possui, mas no que você decide que vai te perturbar. A tranquilidade não é a ausência de problemas, é a aceitação de que os problemas têm um preço e que você pode escolher pagá-lo com consciência, em vez de ser cobrado de surpresa. Da próxima vez que algo te irritar, que um plano falhar, que uma perda aparecer, pause um segundo e pergunte: esse é o preço de entrada. Eu aceito pagar? Se aceitar, você não vai sofrer menos, mas vai sofrer bem. E sofrer bem, segundo Epicteto, é o começo de uma vida que vale a pena. Me diz nos comentários qual filósofo você quer ver a seguir. Tem alguma ideia que você carrega, mas nunca conseguiu nomear? Isso é exatamente o que esse canal existe para fazer. Curtir e compartilhar tem um custo zero e ajuda mais do que parece. Se inscreve para não perder o próximo.